pessoal! Hoje nós vamos finalizar a nossa disciplina, né? Vamos trabalhar a nossa terceira unidade, falando um pouquinho dos tipos de licitação, né? Dos procedimentos que são realizados no processo licitatório. A gente vai falar um pouquinho também de registro de preços e dos casos em que não acontecem o procedimento licitatório, o caso da dispensa da licitação e da inexigibilidade da licitação, tá? Vamos começar falando um pouquinho sobre os tipos de licitação. Aqui é importante a gente não confundir tipo de licitação com modalidades, tá? Na segunda unidade nós abordamos a modalidade de concorrência, tomada de preço, né? Falamos do convite, do concurso, do pregão, do leilão. Essas são modalidades de licitação. Os tipos de licitação, eles estão ligados aos critérios que a comissão de licitação vai utilizar para julgar a proposta mais vantajosa, tá? Lembrando que o objetivo da licitação, conforme nós vimos lá na primeira unidade, é sempre a escolha da proposta mais vantajosa, daquela proposta que reduza os custos da gestão pública, tá? E faça com que esses recursos sejam administrados da maneira mais econômica possível, tá? Então, o primeiro tipo de licitação é o tipo menor preço, né? Então, é bem claro, é aquela proposta que tenha o menor valor. Existem licitações, no caso do pregão, que obrigatoriamente essa modalidade deve ser utilizado, o tipo de licitação menor preço, tá? Está previsto na lei. A licitação de melhor técnica, e aqui a gente vai para o modo de executar o objeto daquele contrato, né? É a especialidade, é a técnica, é o modo como esse produto foi elaborado, né? Esse serviço será prestado, tá? A gente tem a combinação dos dois tipos, que é a melhor técnica e preço, e temos o maior lance e oferta. No caso do maior lance e oferta, é o caso da alienação de bens ou concessões de direito real de uso. O maior lance e a melhor oferta, a gente utiliza também no leilão, tá bom, pessoal? Pessoal, olha, um ponto importante que a gente precisa observar no tipo de licitação técnica e preço é que deve ser escolhida a melhor técnica pelo menor preço, tá? Não é o fato de um objeto possuir uma melhor técnica somente que ele será escolhido, ele tem que necessariamente apresentar um menor preço. Então, vamos supor que o concorrente A, ele tenha apresentado uma proposta de R$10, mas ele não tenha a melhor técnica. E o concorrente B, ele apresentou a melhor técnica naquele procedimento licitatório, porém, ele possui um preço maior, a proposta dele é um pouco maior do que a do concorrente A. Nesse caso, é necessário que a comissão de licitação ela promova uma espécie de negociação, onde esse concorrente B ele baixe o valor da sua proposta, né? Ou que ele pelo menos deixe igual ao primeiro concorrente, né? Porque nesse caso, apenas a melhor técnica não será fator fundamental para a escolha dessa proposta. Então, é necessário ter esse cuidado, tá? Nós vamos falar um pouquinho agora dos procedimentos de licitação. Esses procedimentos, eles são divididos em duas etapas, tá? Em duas fases, a fase interna e a fase externa. Vamos aqui para o material, tá? Na fase interna, a gestão pública pratica os seguintes atos. Ela vai identificar a necessidade da licitação, tá? Por que aquela licitação vai ser realizada. Ela vai identificar o objeto dessa licitação, tá? Vai verificar a existência de recursos orçamentários e esse é um procedimento extremamente importante, porque
O gestor público, ele não pode realizar licitação sem que ele tenha recursos para isso, tá, pessoal? A gente volta lá para o princípio da legalidade, onde a gestão pública, ela precisa cumprir o que está previsto na lei, né? Então, se ela elaborou um instrumento convocatório, convocou os concorrentes para aquela licitação, e depois ele não vai ter condições de arcar com aquele objeto, é um pouco complicado, né? Ele precisa verificar se ele tem dotação orçamentária. Essa dotação é uma reserva financeira para que aquela licitação seja realizada. Então, ele pode solicitar essa reserva, o valor dessa reserva, na sua Secretaria de Planejamento. Isso vai depender da esfera, né, em que essa administração pública está inserida, o seu departamento de contabilidade, enfim, isso depende da esfera em que essa entidade que está promovendo a licitação está inserida, tá bom? Em alguns casos é preciso a elaboração de projeto básico, né, ou executivo. Isso aqui é quando for necessário, no caso de obras, por exemplo, esse projeto já tem que estar elaborado, tá? É necessária a pesquisa de preço, porque para enquadrar a modalidade de licitação, a gestão pública, ela precisa ter uma noção, né, do valor daquela licitação. Então, isso se dá a partir da pesquisa de preço, tá? A escolha da modalidade licitatória, que eu acabei de falar, né, e a elaboração do edital, contemplando todas as regras, né, pertinentes àquele certame. No caso do convite, né, a elaboração da carta convite, que vai trazer todas as regras do jogo. Vamos para a fase externa. Depois da elaboração desse edital, é necessário dar publicidade, né? Então, vem a publicação do edital, aqui no material. Vem a abertura da sessão pública pelos responsáveis, né, no dia e hora estabelecidos em edital. Isso aqui já começa a acontecer, né? O processo licitatório em si já começa a execução, tá? O recebimento dos envelopes, a documentação e a proposta, né? A identificação dos representantes legais. Aí, depois disso tudo, vem a abertura dos envelopes e a apreciação dos documentos. A partir dessa fase aí, dessa etapa, vem a habilitação, né? Você fez a abertura, a comissão de licitação fez a abertura dos envelopes e vai habilitar aqueles que contemplem todos os requisitos previstos no edital. Após a abertura dos envelopes, né, e a habilitação, vem a fase da divulgação do resultado com a concessão de prazo para recurso, né? Ou seja, se algum concorrente se sentir lesado, se sentir prejudicado, ele pode entrar com um recurso, né? Após esses passos, vem o julgamento das propostas financeiras, né? A concessão de prazo para recurso também nessa fase e a classificação dos vencedores. Depois dessa classificação, a comissão de licitação deve elaborar um relatório, né, informando quem são os vencedores, como aconteceu a licitação, e a partir disso ela vai promover a homologação, né? Ela vai aprovar, ela vai atestar que a licitação é legal, tá? Ela aconteceu dentro da legalidade, não existem irregularidades, né, comprovadas, apuradas durante o processo. E vem a última fase, que é a adjudicação, né, que é atribuir ao vencedor o objeto da licitação. No caso do pregão, a gente tem um pouquinho desse processo, ele é invertido, né? Ele acontece de uma outra forma. A abertura da proposta financeira, ela é feita antes da abertura dos documentos, né? Ela é feita antes da habilitação documental. A única diferença é essa, porque isso facilita, pessoal, dá celeridade ao processo da modalidade pregão. A diferença é apenas essa. Pessoal, vamos falar um pouquinho agora do sistema de registro de preços, tá? Então, assim, quando a administração pública, a gestão pública, ela realiza licitações com frequência, né,
para dar celeridade ao processo licitatório, ela promove o registro de preços. Esse registro de preços, ele não é um tipo de licitação, ele não é uma modalidade de licitação, tá? Ele é simplesmente um registro em si que a administração pública mantém, né, para que o processo licitatório ele seja acelerado. Como é que isso acontece? Ele realiza uma licitação na modalidade concorrência, tá? Onde vários interessados vão participar e se registrar na administração, sempre buscando o menor preço, tá? E ele vai ficar registrado lá para quando ela precisar consumir um bem, né, ou precisar ou utilizar serviços, ela não realize mais outro tipo de licitação. Então, vamos supor que uma administração, ela consuma papel com muita frequência, ela consuma materiais de limpeza com muita frequência, e não existe tempo hábil para estar promovendo um processo licitatório a cada identificação de necessidade dessa. Então, todos os concorrentes ficam cadastrados, os interessados ficam cadastrados, e no momento em que ela precisa consumir esse bem ou ela precisa da prestação desse serviço, ela vai e utiliza os que já estão registrados, tá? Então, vamos aqui para o nosso material. O registro de preços nada mais é do que um registro de propostas para futuras contratações. Esse registro fica anotado em ata, tá? E essa ata registra os preços, essa ata que registra os preços, ela tem uma validade de 1 ano. Após isso, deve ser renovado, tá? Os preços ficam à disposição da administração para que efetue contratações no momento e quantidade que necessitar, tá? A existência de preços registrados não obriga a administração a contratar, isso é importante a gente ressaltar, porque embora ela tenha feito esse procedimento do registro de preço, ela não quer dizer que ela é obrigada a consumir, tá? Fica lá por um determinado momento e caso ela também queira realizar um outro procedimento licitatório, a lei permite, ela não é obrigada a consumir a partir do sistema de registro de preços, tá? Essa modalidade de licitação, a modalidade de licitação empregada nesse sistema de registro de preços é a concorrência ou pregão. O pregão para aqueles bens comuns que a gente já trabalhou na unidade passada. Bom, pessoal, a dispensa de licitação, ela tem 31 hipóteses previstas, né? A gente vai falar um pouquinho das que são mais corriqueiras. Então, as despesas incorridas pela gestão pública, né, que tenham pequenos valores, né, elas são dispensadas de licitação. Então, para obras e serviços de engenharia no valor de até R$15 mil e outros serviços e compras no valor de R$8 mil, é dispensada a licitação, tá? Só ressaltando que esse valor é o valor admitido durante todo o exercício financeiro. Então, não é que um mês eu vá consumir R$8 mil, comprar R$8 mil de material, no outro mês mais 8 mil, no outro mês mais 8 mil. 8 mil é para todo o exercício financeiro. E isso se repete no caso de obras e engenharia, tá? Serviços de obra e engenharia. Uma outra hipótese é a emergência ou calamidade pública, é dispensada a licitação, porque em função do acontecimento, né, teve uma inundação, enfim, teve algo que prejudique a população e que não existe tempo hábil para se realizar um procedimento licitatório, a lei permite que se dispense nesse caso, tá? Licitação deserta, que é um caso em que não aparecem concorrentes. O gestor público, ele lançou todo o procedimento licitatório, abriu uma concorrência e não apareceu nenhum interessado. Nesse caso, a licitação é considerada deserta, então há dispensa de licitação, tá? O mesmo acontece para a licitação fracassada. Licitação fracassada é aquela licitação em que nenhum dos concorrentes está habilitado a ser o vencedor, tá? Então, nesse caso, também se promove a dispensa de licitação. A contratação de órgão e entidade da administração,
compra e locação de imóvel, tá? Tem alguns casos também, porque a gente sabe que compra e locação de imóveis deve ser licitado, mas existe de repente algum imóvel que ele tem uma característica específica, necessária, e que não existe um outro imóvel que possua essa mesma característica, é dispensado o procedimento licitatório. É um caso específico, tá? Contratação de remanescente, nesse caso aqui, aconteceu todo o procedimento licitatório, houve o vencedor, mas aí, no decorrer daquela prestação de serviços ou fornecimento de materiais, de repente, o fornecedor decide por rescindir aquele contrato ou a própria administração pública, né? Então, nesse caso, se contrata o segundo vencedor. Caso essa segunda proposta, o segundo vencedor, ele não tenha interesse em mais prestar serviços ou fornecer bens para a gestão pública, é necessário se promover um outro procedimento licitatório, tá? Na contratação de instituição sem fins lucrativos. E isso aqui deve ser comprovado, tá? Através dos aditivos, no ato da habilitação dessas empresas que são consideradas filantrópicas, tá? Entidades sem fins lucrativos, que elas não fazem distribuição de lucros entre os seus sócios, entre os seus acionistas. Bom, pessoal, uma outra situação em que não acontece a licitação é no caso em que a gente não consegue, a gestão pública não consegue estabelecer a competitividade entre os concorrentes, tá? Esse caso é a inexigibilidade de licitação, tá? Vamos aqui para a tela. O artigo 25 da Lei 8666 de 1993 faz menção às situações de inexigibilidade de licitação. A inexigibilidade ocorre quando há impossibilidade jurídica de competição entre contratantes, quer pela natureza específica do negócio, quer pelos objetivos sociais visados pela administração. A licitação é afastada por falta de parâmetros de confronto, é a inviabilidade de competição. Ou seja, nesse caso, a gestão pública ela não tem como promover o princípio da competitividade, né? Alguns casos são elencados, né? Um deles é a contratação de fornecedor exclusivo. Então, você vai licitar um serviço, né? A compra de um bem, de um material, onde só existe um fornecedor, é impraticável, né, a competitividade. Lembrando que aqui não se deve escolher, se deve optar por marcas, tá? A legislação não prevê que um fornecedor é exclusivo pela marca que ele representa. É justamente o contrário, é o objeto, somente ele fornece o objeto naquela região, tá certo? Uma outra situação são os serviços técnicos de natureza singular. Essa singularidade, ela está ligada à qualificação desse serviço, né? Então, se de repente você quer contratar um escritório de um serviço especializado e apenas aquele escritório, ele presta aquele tipo de serviço, é um serviço que é de notória qualificação. Nesse caso, é inexigível a licitação, porque você não tem como promover a competitividade em função da ausência de parâmetros. Eu não tenho como comparar esse escritório com o mesmo que com o mesmo escritório, mesmo que ambos exerçam a mesma atividade. É possível que um tenha mais tempo de serviço, esse serviço seja considerado mais especializado. Então, nesse caso, a inexigibilidade de licitação, tá certo? Uma outra situação é a contratação de profissional do setor artístico, né? E aí eu vou colocar na tela para vocês um exemplo desse tipo de contratação. Você o gestor público vai promover um evento, tá? Vamos supor que ele queira comemorar o Dia do Professor, né, em determinada região, e aí ele quer trazer um artista consagrado pela crítica, né? Ele quer trazer a Ana Carolina. Então, não tem como a gente comparar,
né, o trabalho da Ana Carolina, da artista Ana Carolina, vamos supor, com a professora de vocês aqui, né? A professora de vocês canta muito mal, toca muito mal, enfim, não tem como, não tem um parâmetro para se comparar. E a Ana Carolina é uma artista, né, de notória qualificação e bem vista pela crítica, pela população. Então, nesse caso, gente, como não há o parâmetro de comparabilidade, né, existe a inexigibilidade da licitação. Nesse caso, não se promove o processo licitatório, tá? Agora, se você quer contratar 2 artistas que são desconhecidos, que não são avaliados pela crítica, né? E então, nesse caso, existe o parâmetro da comparação, né? E nesse caso é necessária a licitação. Essa licitação, ela não é inexigível, ela não é dispensada, existe a necessidade de se promover o processo licitatório, tá? A gente finaliza por aqui a nossa disciplina de licitações. Eu espero que vocês tenham gostado. Continuo reforçando a necessidade de vocês aprofundarem o conteúdo, né? Pelo livro, pelo material de vocês. Continuem participando dos fóruns, tá? Coloquem todas as suas dúvidas que a gente vai esclarecendo ponto a ponto, tá? Obrigada pela participação de vocês e um grande abraço.